partir dos escritos catequéticos de Santo Tomás de Aquino, eu já te ensinei sobre o Pai Nosso e a Ave Maria. Portanto, nada mais justo do que você aprender hoje sobre essa importantíssima oração que é o Credo, à luz dos ensinamentos do Doutor Angélico. Sejam bem-vindos ao meu canal de catequese Rosas do Evangelho. Aqui você pode aprender muita coisa. E como já mencionei, as orações do Pai Nosso e Ave Maria têm vídeos específicos aqui que você pode consultar, assistir, compartilhar quantas vezes quiser. E se alguém te perguntasse, no que crê o católico? No que você acredita? No que acredita e ensina a Santa Igreja Católica? Isso pode ser resumido no Credo. O Credo são 12 artigos que a tradição nos diz que foram compostos cada um dos artigos pelos apóstolos, onde cada um deles atesta no que crê e ensina a Santa Igreja. Mas existem dois credos? Eu já ouvi falar que tem um de tal Credo Niceno-Constantinopolitano. Difícil, não é? Um curtinho e um grande? Não existem dois credos, existe apenas um. Mas em uma determinada época foi feito um grande concílio entre os bispos e o Papa em Niceia e depois em Constantinopla. E aí ficou essa oração que é o Credo Niceno-Constantinopolitano, aonde ali está muito bem firmada a nossa fé, e existe uma versão mais curta, que é essa que costumeiramente nós recitamos na profissão de fé durante a missa dominical e também quando vamos rezar o terço, enfim, geralmente fazemos essa versão mais curta, mas podemos rezar a versão mais longa sem problema nenhum. Inclusive fazemos isso em solenidades, como por exemplo a solenidade da Santíssima Trindade, onde recitamos o Credo Maior. E por que é importante sabermos o Credo? Aquele que se diz católico, mas não crê ou não sabe o que é aquilo que está no credo, ele pode ser facilmente induzido ao erro e até mesmo perder a fé. E a fé é a coisa mais importante que nós temos, pois a fé é necessária ao cristão, sem a qual ninguém é considerado um cristão fiel. E a fé produz 4 benefícios em nossa alma. O primeiro, a alma que tem fé se une a Deus. E a alma cristã realiza uma espécie de casamento, uma união perfeita com Deus. Segundo, é pela fé que começa em nós a vida eterna, pois a vida eterna não é outra coisa que senão conhecer a Deus. Terceiro, a fé orienta a vida presente, pois é a fé em Cristo, nos seus mandamentos, que nos faz seguir e orientar a nossa vida para as decisões. E quarto, é pela fé que se vence as tentações, pois o diabo nos tenta para que não obedeçamos a Deus. Mas é a partir dessa fé firme, convicta daquilo que Deus quer e daquilo que Ele nos pede, que podemos vencer as tentações. Prontos para conhecer o Credo? Já adianto para você que essa aula sobre o Credo será dividida, para que possamos aprender com profundidade e meditarmos cada artigo dessa oração. Hoje falarei para você alguns desses artigos e nas próximas aulas trarei os próximos, ensinando essa importantíssima oração. Vamos começar após a vinheta. Primeiro artigo do Credo. Creio em um só Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Dentre todas as coisas que se deve acreditar, é de que há um só Deus. E quando consideramos o significado da palavra Deus, Deus significa nada mais nada menos do que o regente e provedor de todas as coisas. Portanto, aquele que acredita em Deus, acredita que todas as coisas são providenciadas por Ele. Já aquele que acredita no poder do acaso, das coincidências, no universo, não acredita em Deus. E alguém que não acredita em Deus é um tolo. Pois, como diz o Salmo, o insensato disse em seu coração, não há Deus. No entanto, existem muitos erros, onde algumas pessoas dizem que acreditam em Deus, que acreditam que Ele providencia as coisas naturais, como a natureza, o ambiente, as flores, cachoeiras, o mar, etc., mas não acredita que Ele é o provedor das ações humanas. Acreditam que os atos humanos não são dispostos por Deus. Alguns dizem isso porque veem algumas pessoas boas sofrendo e pessoas más prosperando no mundo. Por isso excluem a providência divina.
Ora, isso é uma grande insensatez. É como se alguém que, não sabendo nada da ciência médica, ao ver um médico receitar água a um doente e vinho para o outro, alegar que o médico prefere o que recebe vinho. Não, cada um recebe o remédio conforme a sua doença. E é assim que Deus, por justa providência, dispõe de todas as coisas necessárias ao homem. Muitas vezes aflige os bons e permite que os maus prosperem. E aquele que acredita que isso acontece ao acaso é um tolo. Deve-se crer firmemente que Deus governa e providencia não apenas as coisas naturais, mas também os atos humanos. Lembrando sempre que Deus quer nos dar a vida eterna, nos guiando à santidade. Então, quando nós meditamos sobre o Pai Nosso, também falei sobre isso, que o sofrimento é a coroa dos santos, porque nos une a Deus mais perfeitamente. Se você não viu a aula do Pai Nosso, por favor, assista. Ademais, deve-se acreditar que Deus governa e dirige todas as coisas como um só. E a razão disso é que a sociedade humana é mais bem governada quando governada e dirigida por um só. Pois um povo, uma multidão que fosse guiado por uma multiplicidade de governadores, causaria confusão e dissensão entre seus súditos. Assim como o governo divino é superior ao governo humano, é evidente que o mundo não é governado por muitos deuses, mas por um só. Há muitas razões que levam os seres humanos a acreditarem que há mais de um Deus. O primeiro, a fraqueza de mente. Às vezes, por fraqueza, a pessoa não consegue elevar a sua mente e acaba pensando só nas coisas da terra. Então, se ela vê a lua e o sol e acredita que eles regem de alguma forma a nossa vida, prestam culto a eles. Ora, acabamos de entender que tudo é regido por Deus, inclusive o sol, a lua, as estrelas. Ele é quem disponibiliza isso a nós. É como se uma pessoa que desejasse ver um rei, encontrando ali uma pessoa bem vestida, achasse que ele é o rei. Outra razão que fazem os homens adorar vários deuses é a adulação, que aí seria adular pessoas humanas, como um rei ou um político, porque você quer determinada coisa e acha que ele vai te ajudar e você então trata ele como se ele fosse uma espécie de Deus. E na nossa sociedade no geral, temos muitos ídolos, celebridades, que muitas pessoas choram, se descabelam, se desesperam por uma pessoa humana. Uma outra razão que fazem as pessoas amarem outros deuses é quando elas amam desordenadamente algum parente, esposo, esposa, filhos, enfim. Nossa família também é disposta por Deus. Devemos amar muito nossa família, mas infinitamente amar mais a Deus. E a última razão que faz com que muitos acreditem em outros deuses, ou em vários, enfim, é a tentação do diabo, pois ele quis se igualar a Deus. Então acaba fazendo um esforço enorme para que os homens lhe ofereçam sacrifícios. Não porque ele goste de sacrifícios, como oferecer cães, gatos, animais, enfim, mas o prazer dele é ficar no lugar de Deus. Por isso o diabo, por tentação, induz o homem a acreditar que há outros deuses e induz muitas vezes a prestar culto a outras coisas que não sejam Deus. E há outros que às vezes não por palavras, mas por seus atos e pelo seu próprio coração demonstram que acreditam em outros deuses. Por exemplo, aqueles que acreditam que os corpos celestes podem determinar a vontade do homem e começam a achar que os corpos celestes, como estrelas, planetas, constelações e certos movimentos que fazem, são como espécies de deuses e estão lá brincando com o homem como se fossem fantoches. Não, o homem tem a sua vontade livre. Não é o movimento dos planetas, enfim, de outras coisas, que determina a sua ação. É a formação do seu intelecto, a sua vontade, que te induz a fazer ou não determinadas coisas. É por isso que precisamos aprender, meditar, buscar as virtudes, para que possamos alinhar o nosso coração à vontade de Deus e não colocar a culpa nas estrelas por coisas erradas que fizemos ou por nosso comportamento. Ai, é que eu brigo muito porque é do meu signo, eu sou do signo tal e a pessoa do signo tal é muito mais pavio curto. Não.
A ira é um pecado capital que todos nós podemos ter. A ira é um pecado capital que faz parte até mesmo da estrutura do ser humano. Algumas pessoas são mais irascíveis do que outras, isso é fato, mas não devemos alimentar sentimentos ruins para que não caiamos em pecado. E também, da mesma forma, aqueles que se dedicam à feitiçaria, encantamentos, adivinhações, acreditam que demônios sejam deuses, porque pedem aos demônios e não a Deus que lhes dê a revelação de coisas ocultas ou futuras. Parece uma coisa meio de filme, né? Coisa de feitiçaria. Não, essas simpatias que as pessoas fazem, ir a cartomantes, tentar prever o futuro, tudo isso são formas de demonstrar que você não acredita em Deus e é um pecado contra o primeiro mandamento. Pois se eu amo a Deus sobre todas as coisas, por que eu daria mais valor a algo que não vem de Deus? Se eu acredito que Deus é meu Pai, rege a minha vida, está ali pronto para escutar a minha oração e me ajudar, por que eu iria atrás de uma cartomante para me dizer o futuro? Por que eu faria alguma simpatia para conseguir dinheiro? Não, eu posso pedir a Deus, Ele é meu Pai. Portanto, a primeira coisa que devemos acreditar é que há apenas um só Deus. E a segunda é que Deus é o Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. E todas as coisas estão dispostas em diferentes graus de beleza. E quanto mais perto de Deus, mais belos e melhores. Isso se refere à nossa alma. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais bonita e pura será a nossa alma. Há muitos erros ainda. Há alguns que alegam que Deus criou as coisas invisíveis e o diabo criou as coisas visíveis. Não, ele criou absolutamente tudo. Criou o ser humano, criou sua alma, o seu corpo, criou os anjos. Criou tudo que vemos. Deus cria do nada. A sua palavra cria, diferente do homem. Há alguns ainda que ousam dizer que o mundo sempre existiu. Não é assim que está escrito na Bíblia. Deus criou o mundo. Deus existe desde o princípio. Quando é esse princípio? Não sabemos. Mas sabemos que em determinado momento Deus criou a terra e o ser humano. Por isso, dizemos no credo, aquele maior que eu te falei, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Deus é a causa principal e universal de todas as coisas. Deus cria, o homem faz. Deus cria do nada, a sua palavra cria. E o homem, ele faz as coisas a partir da matéria existente. Essa é uma das diferenças primordiais aqui. Podemos usar o verbo criar. Fulano criou uma coisa nova, mas na verdade ele fez algo novo, se inspirando em alguma coisa já existente e usando a matéria-prima que existe na natureza. Mesmo as coisas criadas em laboratórios são criadas a partir de algo. Portanto, Deus fez tudo do nada. E devemos crer que poderia fazer as coisas novamente se elas perecessem. Por isso pode dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos e fazer outros milagres, como o Evangelho está recheado dos milagres que Cristo fez. E aí existem alguns efeitos na nossa alma, na nossa vida, de crer nessa verdade. Primeiro, conhecemos a sua majestade divina. O Criador é superior às criaturas. Ele é superior a tudo que existe. Segundo, a compreensão disso nos leva à ação de graças, porque se Deus é criador de todas as coisas e dispõe de tudo como quer, devemos ter um coração humilde e perceber todas as graças que Ele nos fez. A primeira grande graça é ter a fé. Terceiro, nos induz a ter paciência nas adversidades, pois embora todas as criaturas venham de Deus e sejam boas por natureza, se elas nos causarem algum mal ou nos infligirem algum castigo, devemos acreditar que vem de Deus, que seja para nossa santificação, para nosso aprendizado. Deus permite tudo. Não porque quer o nosso mal, pois nenhum mal vem de Deus, exceto aquele que é ordenado para o bem. Como assim um mal pode ser ordenado para um bem? Basta você lembrar da paixão de Cristo. Cristo foi crucificado por amor a nós e para a remissão dos nossos pecados, para nos levar ao céu. Portanto, isso é um mal que foi ordenado para o bem. O mal foi a morte na cruz e o bem, a sua ressurreição, a vitória sobre a morte e a vitória sobre o diabo e a possibilidade
vontade de nós agora sermos elevados aos céus e irmos ao céu com Cristo. Portanto, todo o castigo que o homem sofre, se vem de Deus, deve suportar com paciência. E quarto, somos levados a fazer o uso correto das coisas criadas. Devemos usá-las conforme a intenção de quem as fez. E as coisas foram feitas por duas razões. A primeira para a glória de Deus e o segundo para o nosso benefício. Devemos usar as coisas como foram feitas e dispostas para agradar e glorificar a Deus. E quinto efeito é que somos levados a ver a dignidade humana, pois em Gênesis está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja só o verbo passamos, está no plural. Deus é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Jesus é Deus, sempre existiu junto do Pai. Deus não disse isso acerca das estrelas, dos corpos celestes. Ele não falou: vou fazer a lua à minha imagem e semelhança. Não, ele falou isso do homem. O homem tem uma dignidade maior acima das coisas naturais, pois somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem para governar e estar acima de todas as coisas da terra e ser submisso a Deus. Devemos dominar as coisas, mas ser submissos a Deus, obedecendo-o, para assim alcançarmos a alegria em Deus. Então, muitas vezes, quando nós governamos as coisas ou submetemos-nas à nossa vontade, sem consultar a vontade de Deus, é daí que surge a exploração, o mal, enfim, todas essas coisas. Artigo 2º. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Não basta crer que há um só Deus, Criador do céu e da terra, mas também é necessário que creiamos que Deus é Pai e que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, Filho muito amado. É Deus que se fez homem. Então, não crer que Cristo é Deus não é estar em comunhão com a igreja. É ter uma fé fraca, débil, que não permitirá que você tenha os 4 efeitos na alma que eu falei no artigo anterior. Podemos nos lembrar da transfiguração de Cristo no Monte Tabor, onde ele estava ali com seus 3 apóstolos, Tiago, Pedro e João, e ali, enquanto mostra toda a sua glória, vem uma voz do alto, uma voz de Deus que diz: este é o meu Filho muito amado, ao qual pus as minhas complacências. Ouvi-o. Devemos ouvir a Cristo. Há muito tempo atrás, surgiram heresias, que são mentiras contra a fé, que ainda hoje circulam e alguns desavisados ainda caem. Uma dessas heresias dizia que Cristo era filho de Deus como qualquer homem bom e que basta fazer a vontade de Deus para ser filho dele. E como ele viveu para fazer a vontade de Deus, por isso mereceu o título de filho de Deus. Não é assim. Cristo é verdadeiro filho de Deus por natureza. Nós somos criaturas de Deus. Lembra que dizemos Cristo gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Nossa fé nos ensina que Ele é Filho de Deus por natureza e que existe desde toda a eternidade. Nós, enquanto criaturas, só somos filhos de Deus por adoção a partir do batismo. Portanto, aquele que não é batizado ainda não se fez filho de Deus. Por isso também no credo maior dizemos Filho unigênito de Deus. Só há um único Filho, nascido do Pai antes de todos os séculos. E é isso que está na Sagrada Escritura, não é mesmo? Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito. Sim, Cristo é Deus. Dizer que ele não é Deus é negar a Santíssima Trindade. E Cristo diz no Evangelho: eu não sou só, mas eu e o Pai que me enviou. Ora, ninguém envia a si mesmo. Por isso também no credo niceno, os padres antigos acrescentaram: Deus de Deus, luz da luz, criado, não gerado, consubstancial ao Pai. E é por isso que Cristo diz: eu e o Pai somos um. Resumindo essa parte, devemos crer que Cristo é o Filho unigênito de Deus e verdadeiro Filho de Deus, que sempre esteve com o Pai, que a pessoa do Filho é diferente da pessoa do Pai, mas ambos têm a mesma natureza. No entanto, nesta vida devemos crer nisso pela fé, mas na vida eterna teremos a visão perfeita. Na eternidade veremos a Deus e então veremos a face dele.
Mas Santo Tomás de Aquino não nos deixa só na expectativa. Ele diz algumas coisas ainda muito importantes sobre esse assunto. No Evangelho de João, quando começa, está assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Quando São João escreveu o Evangelho, já circulavam por aí muitas heresias. Portanto, só com essa frase ele já destrói as heresias. A palavra é diferente em nós e em Deus. Em nós, a palavra é um acidente. Em Deus, a palavra de Deus é o mesmo que Deus, já que não há nada em Deus que não seja a essência de Deus. Confuso? Quer dizer o seguinte: Deus sempre foi, e também sempre foi a sua palavra, porque Deus, ao falar, cria. Nós não. Se eu disser, faça-se a luz, a menos que eu tenha uma vela ou uma lâmpada no ambiente, não se fará luz alguma. Mas quando Deus disse, faça-se a luz se fez. Um exemplo para ficar claro: o artesão que quer construir alguma coisa, uma arte. Primeiro ele concebe no seu coração, ele imagina como vai ser, pega suas ferramentas e começa a fazer. Mas Deus, já no seu pensamento, cria. Ao dizer, quero uma árvore frondosa, que seja alta, bonita, viçosa e com frutos, assim ela já aparece. Portanto, não é de se estranhar que quando Cristo disse, levanta-te e anda ao paralítico, ele levantou e andou. A palavra de Deus cria. Por isso, devemos ter o máximo respeito e atenção à palavra de Deus. E onde escutamos a palavra de Deus? Na missa. Um sinal claro de que amamos a Deus é quando ouvimos a sua palavra com prazer. De novo, a pessoa tá lendo esse evangelho, mas já não leu semana passada? Se amamos a Deus, amamos conhecer a sua palavra, pois Deus também habita em nós pela palavra. Quando em alguma situação da nossa vida estamos passando por uma dificuldade, não sabemos o que fazer, parece que a palavra de Deus vem à nossa mente como um conselho, como uma luz do Espírito Santo. É a palavra de Deus que habita em nós. Mas para que ela habite em nós, devemos ler, escutar e prestar atenção. E é necessário que a palavra de Deus seja meditada continuamente em nós, pois não é suficiente apenas acreditar, mas é necessário meditar, pois de nada adiantaria apenas saber e não colocar em prática. E a meditação da palavra de Deus é um poderoso remédio contra a tentação. E quanto mais vamos nos enchendo de Deus, vai vindo aquele desejo de transbordar, de contar aos outros também a boa nova. Então é necessário que o homem comunique aos outros a palavra de Deus, ensinando. Pode ser através de uma catequese ou através da amizade, ensinando, aconselhando, pregando e conquistando corações para Cristo. Assim, a palavra de Deus será colocada em prática. E todas essas coisas foram feitas de modo perfeito pela Santíssima Virgem, na geração do Verbo de Deus. Primeiro ela ouviu, o anjo do Senhor falou à Virgem Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti. Segundo, ela consentiu pela fé. Eis aqui a escrava do Senhor. Terceiro, ela carregou o Verbo dentro de si, pois gerou em seu ventre. Quarto, deu à luz a ele e o nutriu através da amamentação. Por isso, assim como a Virgem Maria, devemos crer, pela fé cremos em Deus, devemos carregar, ou seja, devemos guardar a palavra de Deus em nós, devemos dar à luz, ou seja, para que essa palavra transborde em nós, e devemos nutrir através do estudo e da meditação do Evangelho. Tudo isso devemos e podemos fazer com o auxílio de Deus. Estão gostando de aprender sobre o credo? Olha, devo dizer que eu estou amando. Sempre que eu estou lendo, relendo, aprendendo, preparando aula, sempre sou eu a primeira a ser privilegiada com esses ensinamentos. Porque sim, aquele que busca ensinar, busca primeiro autoeducar-se. Então, para mim, está sendo um privilégio trazer para vocês essas aulas. Espero que vocês estejam gostando e muito em breve eu já trago a continuação do Credo.